Bom dia, queridos irmãos, queridos amigos que nos assistem ao estudo da Escola Sabatina. É um prazer estar com vocês. É sempre bom estudar a Palavra do Senhor. E, em primeiro lugar, eu peço a vocês que inclinem sua cabeça, feche seus olhos, que vamos ter uma palavra de oração. Deus amado que estás nos céus, nós estamos na Tua Santa Presença neste momento, para, Senhor, suplicar a presença do Teu Santo Espírito para o estudo dessa lição. Nos capacita, Senhor, e também que possamos aprender para andarmos bem junto a Ti e também ajudar os outros a se encontrarem contigo. Fique conosco, Senhor, é o que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, o estudo da nossa lição dessa semana é Escolham a Vida. Nós, em nossos dias, Jesus Cristo também diz isso para nós. Escolham a vida, porque que vocês vão escolher a morte, não é mesmo? Para que ficar em cima do muro? Em cima do muro não vai salvar ninguém. E o nosso verso áureo diz assim: hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. Esse aqui é Moisés, mais uma vez, dizendo para aquele povo escolher a vida. E hoje ele tomou por testemunha, né, o céu e a terra, para que o Moisés estava dando mais uma oportunidade para eles escolherem a vida. E quando se escolhe a vida, nós também abençoamos os nossos descendentes, não é? É a promessa de Deus. Aqui a nossa lição nos conta a história de uma mulher jovem de 22 anos, que foi diagnosticada com tumor no cérebro. E ela tinha pouco tempo de vida e ela não queria morrer, ninguém quer morrer, né? Mas infelizmente essa moça, ela não tinha a esperança que nós temos, a esperança de Cristo Jesus, da volta do Senhor. E então ela pediu para que guardasse o seu cérebro até descobrir alguma coisa. Ela queria salvar o que existia de bom nela, que era o cérebro, né? Para que eles pudessem usá-lo em um robô futuramente, além dos tempos, né? Um futuro muito distante. E é triste, né, queridos? Porque uma pessoa não tem nenhuma esperança de vida. E é isso que Jesus nos dá, a esperança da vida eterna. Porque Ele já morreu em nosso lugar e nos redimiu para uma vida eterna. Nessa semana, ao continuarmos o estudo de Deuteronômio, veremos a oportunidade que nos foi dada de escolher a vida, mas de escolhê-la nos termos de Deus, o doador e sustentador da vida, graciosamente oferece a vida para nós. Lá no Jardim do Éden, Deus também colocou Adão e Eva e colocou a árvore da vida, né? Domingo nós vamos estudar a árvore da vida. Quando Deus fez os seres, não só o ser humano, mas também todas as coisas, ninguém escolheu nada, né? Adão não escolheu, a Eva não escolheu existir, nós não escolhemos. Ninguém pode escolher a vida, ninguém pode escolher seus pais. E foi assim com Adão e Eva. Deus colocou eles lá no Jardim do Éden e era para eles serem eternos. Mas Deus fez uma prova com Adão e Eva. Colocou lá no Jardim do Éden uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Quero ler com vocês lá em Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente
morrerás. Então era esta a prova de obediência que Deus estava dando para Adão e Eva. Então aqui a nossa pergunta diz assim: quais são as duas opções que Deus apresentou a Adão em relação à sua existência? Ele deu duas escolhas para Adão: obediência, vida; desobediência, morte. Foi isso que nós lemos ali. Se nós lêssemos todos, antes Deus disse para Adão e Eva que eles certamente morreriam no dia que comesse daquela árvore. A Ellen White, lá no Grande Conflito, diz o seguinte: no meio do Éden crescia a árvore da vida, cujo fruto tinha o poder de perpetuar a vida. Se Adão tivesse permanecido obediente a Deus, teria continuado a desfrutar livre acesso àquela árvore e teria vivido para sempre. Era apenas um teste, né? É lamentável que Adão não tenha passado por este teste. E hoje, queridos, para nós é mais fácil ainda, porque Jesus Cristo já nos redimiu lá na cruz do pecado e Deus oferece a vida eterna através da graça de Jesus Cristo. Mas nós temos também que escolher: a obediência é a vida e a desobediência é a morte. Nós sabemos que nós estudamos semana passada sobre a graça, né? Existe a lei para a gente entender a graça, porque a lei nos mostra o que é pecado. E nós, como seres humanos, precisamos muito da graça de Cristo. Interessante, irmãos, que começou Gênesis falando da árvore da vida, o início da Bíblia da árvore da vida. E lá em Apocalipse também fala da árvore da vida. Eu queria ler com vocês essa mensagem. Talvez a mensagem que, embora devêssemos ter acesso à árvore da vida, devido ao pecado perdemos esse acesso, mas Deus nos oferece esse acesso novamente. Vamos ler Apocalipse? Apocalipse, capítulo 22, aí no fim da nossa Bíblia, né? Capítulo 22 e verso 14. Diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então, com certeza, nós que permanecemos firmes na palavra do Senhor, que aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, vamos ter esse direito da árvore da vida. Amém, né, meus queridos irmãos, queridos amigos. Que Deus nos ajude a chegarmos lá nos céus e comer desse fruto, que deve ser uma delícia. Que Deus nos ajude e continue conosco. Amém. Até a próxima semana. Meus irmãos, o título da lição de segunda-feira: sem meio termo. Em toda a Bíblia, duas opções são apresentadas ao ser humano. No contexto da história do pecado, dois caminhos, dois senhores e dois destinos foram colocados diante da humanidade. Se você ler os textos que eu vou dizer aqui, eu não vou ler porque nós não temos tempo, eu já expliquei isso em outras lições. Mas se você não ler no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, também no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 6, e ainda no livro de 1 João, capítulo 5 e versículo 12, né, você vai ver que nós temos ali duas opções. A primeira, morte eterna. A segunda, vida eterna. Então veja bem, morte eterna, vida eterna. Essas duas opções apresentam-se de forma direta. Então, por isso talvez o título sem meio termo, não existe. Vida mais ou menos eterna, não existe. Morte mais ou menos eterna também não existe, né?
Então não existe meio termo. A Bíblia só nos oferece essas duas possibilidades. Agora, no final das contas, não existe meio termo para nós. A Bíblia parece não nos dar outras opções. Mas então qual será o teu destino e o meu destino? Eu diria a você, irmão e minha irmã, que esta resposta depende de nós mesmos, ou seja, de você e de mim. Nós temos a escolha diante de nós: vida ou morte. Então, temos que saber apenas isso. Não há meio termo. Ou você ama, adora, né? E faça jus à vida eterna, ou então você terá morte eterna. Você quer ver como não existe meio termo? Você lembra daquele versículo lá de Mateus que diz que quem comigo não ajunta, espalha? Quer dizer, é isso. Deus é um Deus reto e nos oferece essas duas opções. Irmãos, vida e bem, morte e mal, bênção e maldição. Veja bem, no livro de Deuteronômio, já se aproximando ali quase do fim, ali pelo capítulo 29, mais ou menos, o livro de Deuteronômio tem 34 capítulos. Então, ali até o verso 29, mais ou menos, depois de um longo discurso sobre o que aconteceria, né, ao povo se desobedecessem a Deus, quebrasse as promessas da aliança. Depois de tudo isso, Deuteronômio, quando chegamos em Deuteronômio 30, ele já começa com a promessa de que mesmo que o povo caísse em desobediência e fossem punidos com o exílio, Deus o restauraria a terra. Isso é, caso se arrependessem e abandonassem seus maus caminhos, não é isso? E se você for lá, no capítulo 30, de 15 a 20, pergunta ali quais são as opções apresentadas ao antigo Israel. Veja bem, dentro da graça de Deus está o que eu falei para você há pouco tempo. Deus prometeu, a partir do verso 30, dentro das suas multiplicadas misericórdias, né? Ele disse que mesmo que o povo pecasse, ele abriria ainda uma porta, né? E restauraria a terra. Ou seja, abençoaria aquela terra para eles, não é verdade? Agora, então, do versículo 15 a 20, quais são as opções apresentadas ao antigo Israel? Obedecer e viver. É uma alternativa. E a outra, porque pergunta quais são, né, as opções. A outra é desobedecer e morrer. É o que eu falei na lição de ontem, né, meus irmãos? Hoje é a lição de terça-feira, na lição de segunda-feira nós falamos isso. Quer dizer, não existe outra opção. O que vemos em toda a Bíblia é isso. Não existe uma outra opção. Ou você obedece a Deus, partindo sempre daquela premissa que você não pode pecar. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Mais uma vez nos encontramos aqui para estudar a lição da Escola Sabatina. Essa semana, a lição 8, nos tem como título geral Escolham a Vida. Então, essa lição vai ser uma lição de escolhas. Você pode escolher a vida ou a morte, o bem ou o mal. E a lição de quarta-feira, que nós vamos estudar juntos, e também a de quinta, de quarta-feira tem como o título: O mandamento não é muito difícil. Na realidade, aqui no capítulo 30 de Deuteronômio, no verso 11, ele diz assim: porque este mandamento que hoje te ordeno é demasiadamente difícil, não é demasiadamente difícil, e nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus,
que nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos? E não está além do mar para dizeres, quem passará por nós além do mar que nolo traga e nolo faça ouvir que cumpramos? Deus está dizendo assim, se Deus pede para que nós não matamos, que nós não roubamos, para que nós sejamos reais, fiéis a Deus, Ele nos capacita. A sua lei não é difícil por isso, porque Deus está por trás dela. Deus diz para que nós sejamos fiéis, não falamos o seu nome em vão, e Ele nos capacita a sermos fiéis a Ele, a não falarmos o nome dele em vão. Deus diz para nós, lembra-te do dia do sábado, e Ele nos capacita e nos ajuda a guardar o sábado de acordo com a sua vontade. Então Deus, ele convida a cada um de nós a sermos obedientes, mas Ele nos capacita para sermos obedientes. E é isso que Deuteronômio 30, 11 até o verso 13, ele nos diz, olha, os mandamentos não são difíceis. Por quê? Porque eu estou com vocês. Eu realmente desejo que vocês sejam obedientes, façam a minha vontade. Mas vocês sozinhos não conseguirão. Eu estarei atrás de cada mandamento, de cada ordenança. Deus está conosco, nos dando capacidade, nos fortalecendo, nos ajudando a cumprir com a sua vontade. E essa tem que ser a nossa vontade. Senhor, eu quero cumprir com a tua palavra. Eu quero ser fiel aos teus mandamentos. Dá-me a tua bênção, o teu poder. Dá-me a tua direção para sermos fiéis a ti todos os dias. Então, a lição de quarta-feira exatamente nos diz isso. Deus pede para sermos fiéis, mas Ele nos capacita a ser fiéis. Que Deus nos abençoe. Amém. A lição de quinta-feira nos tem como título uma questão de adoração. O cerne da aliança entre o Senhor e Israel era a adoração. Hoje, os pilares da igreja adventista do sétimo dia e do povo de Deus, o povo remanescente, estão baseados em dois pilares, adoração e obediência. Por que Deus exige que nós o adoramos? Não é por vaidade de Deus. Olha, vocês têm que me adorar porque eu sou o Deus do universo. Não. É porque a adoração nos protege contra o paganismo, contra a idolatria. Deus sabia, porque naquele tempo as nações pagãs eram terríveis. Eles tinham sacrifícios de crianças, eles tinham uma orgia, vamos botar assim, uma orgia sacerdotal entre eles. Eles eram cruéis. Então Deus disse, para vocês não cometerem o mesmo pecado deles de adorarem os seus deuses que eles faziam, deuses de forma bizarra, Ele diz, olha, todos devem me adorar, porque eu sou o Deus criador de todas as coisas. Mas não no sentido de vaidade, mas para nos proteger, para que nós não caíssemos no pecado da idolatria. E aqui, no capítulo 8, verso 19 de Deuteronômio, ele diz assim, se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Então Deus, como a lição está nos convidando a fazer uma escolha, Deus também está mais uma vez nos convidando a decidir pela vida ou pela morte, pelo bem ou pelo mal, adorar a Deus ou não adorar a Deus. E vejo que essa é uma questão tão importante que se Adão e Eva tivessem decidido adorar a Deus, não tivesse dado nenhuma chance para que Satanás enganasse eles, não haveria pecado e nós estaremos vivendo uma vida eterna, uma vida feliz, sem pecado. Porém, a adoração ela precisa ser entendida assim. Nosso Deus é zeloso e somente Ele, como Criador e Redentor, é digno de adoração. Não há meio termo, ou adoramos o Senhor que traz a vida, o bem e bênçãos, ou adoramos outro Deus que traz morte, mal e maldições. Nós precisamos ter claramente isso na nossa mente. Precisamos adorar a Deus, como reverência ao Deus Criador de todas as coisas. Por mais diferentes que nós possamos, que seja o contexto atual, a questão é a mesma. As pessoas irão adorar a Deus verdadeiro e terão vida. Ou sucumbirão às pressões abertas ou sutis, ou ambas, para deixar a sua fidelidade.
a ele e enfrentarão a morte. Em última análise, a resposta está no coração de cada um de nós. Deus não forçou o antigo Israel a segui-lo e não nos forçará também. Como vemos em Apocalipse 13, força é o que a besta e a sua imagem irão empregar. Deus, em contraste, atua por meio do amor. Os céus e a terra tomam hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendente, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende toda a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Então, vejam, nós só temos vantagem se nós decidirmos adorarmos ao nosso Deus. Deus pede para adorarmos com um sentido de proteger o seu povo, amar o seu povo. E Ele quer que nós respondamos no mesmo nível de amor, um amor que onde nosso coração não pode ter nenhum tipo de outras deidades, mas somente o Deus Criador. Quando nós tomamos essa decisão, nós somos felizes e temos, como aqui diz, hoje te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. O que nós vamos escolher? Eu escolho a vida, eu escolho a bênção, eu escolho obedecer e adorar o meu Deus. Espero, irmãos, que você também escolha adorar a Deus, o verdadeiro Deus, e você escolha a vida e a bênção, para que você seja feliz nessa vida e eternamente. Essa é a minha oração por mim e por todos nós. Amém. Bom dia, meus queridos amigos e irmãos. Feliz sábado para todos nós. Vamos encerrar a lição? A lição número 8, nós estamos já estamos chegando ao final do ano. Daqui a pouco já é dezembro. E o Natal, né? Temos que nos preparar, né? Estarmos preparados, fazermos escolhas para estarmos preparados para o Natal. E o título da lição é sugestivo, é agradável. Diz assim: escolham a vida. Se eu perguntasse para todos nós, né? Vocês escolhem a vida ou a morte? O bem ou o mal? Claro que nós teríamos escolhas. A nossa escolha seria a vida, escolhemos o bem, mas... né? E aí viriam as pessoas nos dizer como para ter uma saúde, uma vida saudável, vivermos bem. Aí as pessoas vêm nos dizer alimentação saudável, tomar sol nos horários adequados, beber muita água, fazer exercício físico, descansar, né? Ter equilíbrio na alimentação, ter equilíbrio nos nossos relacionamentos, ter comunhão com Deus. Tudo isso são escolhas que nós devemos fazer. Então, a vida é feita de escolhas. E às vezes nós escolhemos ter só uma vida saudável, mas esquecemos de escolher o doador da vida. Esquecemos de escolher aquele que nos deu vida, aquele que nos cuida, aquele que é mantenedor e cuidador da sua criação e do universo, que é esse grande Deus que nós temos. E lá, quando Moisés falou com o povo em Deuteronômio 30:19, ele disse assim: hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, para que vivam vocês e seus descendentes. Moisés não estava falando só de uma vida saudável, de saúde, né? De vida de dia a dia. Ele estava falando de uma bênção maior. Ele estava falando de vida eterna, vida em abundância. Só quem nos pode dar isto é esse Deus maravilhoso, que mostrou para Israel que quando eles precisavam de sombra durante o dia, ele mandava uma nuvem. Quando eles precisavam de se aquecer no frio da noite, ele mandava uma nuvem com fogo. Quando eles precisavam de alimento, o maná caía do céu. Ele mostrou
Moisés estava dizendo todas as bênçãos para que eles tivessem vida. Vida diante desse Deus. E o povo teria que só obedecer a esse Deus e adorar esse Deus. Obedecer os seus mandamentos, que é amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a si mesmo. Eles deveriam obedecer, né? Deveriam deixar o seu eu de lado e viver aquilo que o Senhor queria que eles vivessem. Deixar que o Senhor os conduzisse, porque o Senhor lhes daria a vida. E eu quero encerrar a lição dessa semana com o que Paulo falou, que todos nós possamos falar isso, que isso seja o nosso andar, o nosso caminhar aqui nessa terra. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que nós possamos ter a vida em abundância, escolhermos a vida, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador, que nós teremos uma vida eterna. Fiquem com Deus, uma boa semana, um bom restante de sábado e até o próximo. Vamos encerrar a lição. Pai, não queremos viver o dia de hoje preocupados com o que pode acontecer amanhã. Ajuda-nos a sermos previdentes e não preocupados, sábios e não tolos. Precisamos de discernimento e da Tua direção em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.